Você vai se explicando e nem percebe o quanto isso vai te esvaziando. Primeiro é só uma mensagem que você reescreve para não parecer seco. Depois, um áudio justificando por que sumiu. Logo, cada palavra que sai da sua boca carrega a angústia de ser interpretada da maneira certa. E quando você vê, já não fala com liberdade. Fala para sobreviver. Fala com medo. Fala com cautela. Porque em algum momento você acreditou que ser aceito dependia de ser entendido. E é aí que tudo começa a desandar. Carl Jung dizia que quando você precisa abandonar quem é para ser aceito, já perdeu algo muito mais valioso que a aprovação. Perdeu o centro. Explicar-se o tempo todo é um sintoma disso. Não é só comunicação. É um pedido velado de por favor não me rejeite, mas o preço é alto. Cada explicação excessiva é uma parte sua que vai ficando pelo caminho. Você começa a podar sua verdade, adaptar seus sentimentos, maquiar suas emoções para caber em espaços que nunca foram feitos para você. Mas aqui vai a virada. Talvez quem exige tanto esforço para te entender nunca teve real intenção de te acolher. Porque quem sente sua essência não precisa de legenda. E quem precisa de argumento para aceitar sua presença só quer que você se molde. O real reconhecimento nasce do silêncio, da sintonia, da energia. E quando você parar de se explicar, vai perceber que os certos não exigem convencimento. Eles simplesmente ficam. Se isso te tocou de alguma forma, não perde tempo. Se inscreve no canal agora. Aqui a gente para de se podar e começa a se enxergar. Tem muito mais conteúdo para te ajudar a se lembrar de quem você é. Sem performance, sem máscara, sem explicação. Talvez você não tenha notado, mas esse hábito de explicar tudo vem de um lugar antigo, de uma época em que ser mal interpretado era perigoso. Talvez quando você chorava te mandavam parar de drama. Quando se calava diziam que era arrogância. Quando dizia não, era acusado de ser frio, egoísta. E foi aí que começou o treinamento. Se quiser ser amado, tem que ser compreendido. E se quiser ser compreendido, tem que justificar tudo, até o que não deveria precisar ser dito. Aos poucos, você virou especialista em tradução emocional. Explicava sua ausência, seu tom, sua intenção, sua dor. Mas mesmo assim, seguia sendo mal interpretado. Porque quem já decidiu que você é demais vai sempre te ver como demais. E quem só te aceita editado não merece a versão completa de você. Jung chamava isso de perda da individualidade. Uma desconexão profunda entre quem você é e quem você se obriga a ser para não ser rejeitado. E é nesse esforço que você se perde. Porque quanto mais você tenta convencer alguém a te entender, mais se afasta da sua própria clareza. Você para de viver sua verdade para tentar caber na visão de mundo de alguém que só enxerga o que quer. O problema nunca foi você ser mal interpretado. O problema é continuar tentando se explicar para quem não quer te ouvir. A verdadeira conexão não exige esforço constante. Ela acontece onde há espaço para o silêncio, onde há escuta sem julgamento, onde há aceitação sem negociação. E você merece isso. Mas só vai encontrar quando parar de lutar para ser entendido e começar a escolher onde é seguro ser você. Você já reparou como explicar demais se tornou parte da sua rotina emocional? Você manda um "desculpa, é que eu tava na correria", mesmo quando não devia explicação nenhuma. Você diz foi mal se parecia distante, mesmo que o seu silêncio tenha sido só um sinal de autocuidado. Você vive pedindo desculpas por existir do seu jeito. E isso com o tempo te esgota, te desconecta, te transforma em alguém que vive pedindo permissão para sentir. Carl Jung chamava isso de falso self. É o personagem que você cria para ser aceito. O educado, o simpático, o compreensivo, o leve. Só que esse personagem, por mais elogiado que seja, é uma prisão. Porque quanto mais ele é amado, mais você acredita que sua versão verdadeira não seria. E o que deveria ser, conexão vira um palco. Você começa a viver num roteiro em que o seu papel principal é agradar. E o mais cruel de tudo isso é que mesmo com todo esse esforço, as pessoas continuam indo embora, continuam não entendendo, continuam não ficando. Isso te deixa ainda mais confuso. Mas eu me doei tanto e expliquei tudo. Por que não deu certo? Porque não era você que estavam vendo. Era a máscara. Era a versão filtrada, moldada, treinada para não incomodar. E ninguém pode te amar de verdade se não te vê de verdade. É duro aceitar, mas libertador. Você não tem controle sobre como o outro vai interpretar sua verdade. E viver tentando editar sua alma para evitar rejeição é um caminho certo para a solidão disfarçada. A cura começa quando você para de pedir permissão para existir e começa a se permitir ser inteiro, mesmo correndo o risco de não ser compreendido. Tem uma dor que quase ninguém fala, a dor de se sentir invisível mesmo estando presente. Você participa da conversa, mas sua opinião é ignorada. Você explica seu lado, mas ninguém escuta com real interesse. Você compartilha o que sente e recebe silêncio ou julgamento como resposta. A verdade é que muitas vezes o problema
problema não está no que você disse. Está no fato de que o outro nunca quis realmente entender. E aí você insiste. Tenta explicar melhor. Tenta ser mais gentil, mais racional, mais compreensível. Acha que talvez com as palavras certas, tudo vá mudar. Só que quanto mais você tenta, mais sente que está gritando dentro de um vidro grosso. Jung dizia que o maior risco de tudo isso não é ser rejeitado, é começar a rejeitar a si mesmo, porque aos poucos, você vai se convencendo de que a culpa é sua, que o problema está em ser intenso, sensível, direto demais. Mas deixa eu te lembrar, não existe nada de errado em você. O que existe é um padrão de tentar se adaptar a espaços que nunca foram seguros para sua alma, lugares onde ser verdadeiro custa carinho, onde ser profundo custa companhia, onde ser você custa aceitação. E nesse ambiente a única saída é se abandonar. Só que existe um outro caminho, o da integridade, o da presença, o da coragem de manter a própria verdade mesmo quando o outro não está pronto para ela. Porque às vezes o que falta não é você explicar melhor, é o outro evoluir para conseguir escutar o que você tem a dizer. E até lá, tudo bem escolher o silêncio como forma de amor próprio. Chega uma hora em que o corpo começa a dar sinais. Você sente um cansaço que não é físico, uma vontade de sumir que não vem de raiva, mas de exaustão. É o esgotamento emocional de quem passou tempo demais tentando ser compreendido por quem nunca esteve disposto a entender. A alma começa a pedir paz, não explicação. E é nesse momento que algo começa a mudar. Carl Jung falava sobre individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, integrando todas as suas partes, até aquelas que você escondeu para se encaixar. E nesse caminho, há uma decisão inevitável, parar de negociar a própria essência. Isso não significa ser rude ou se fechar. Significa parar de abrir mão de si mesmo para ser aceito em lugares que exigem sua negação para te oferecer um lugar na mesa. E quando você começa a honrar esse espaço interno, algo mágico acontece. A culpa vai embora, a ansiedade diminui. O medo de não ser compreendido dá lugar à serenidade de ser inteiro. Você descobre que pode sim existir sem explicações, pode dizer não, sem aula, pode mudar de ideia sem pedido de desculpas, pode sentir sem precisar convencer ninguém da validade do seu sentir, porque quem realmente está pronto para te encontrar de verdade não precisa de roteiro. Eles não exigem que você traduza sua alma em frases aceitáveis. Eles sentem, eles acolhem, eles respeitam. E são essas pessoas que vão permanecer quando você parar de justificar cada passo, porque a sua verdade, mesmo sem legenda, é suficiente para quem realmente tem olhos para ver e coração para ficar. Talvez a maior armadilha de todas seja a ideia de que, se você explicar bem o suficiente, vai finalmente ser aceito. Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi a falta de clareza, e sim o excesso de esforço? Você tenta fazer tudo certo, escolhe as palavras com cuidado, suaviza seu tom, organiza suas emoções em frases educadas, mas no fundo está implorando: me veja, me entenda, me aceite. Só que existe uma verdade difícil de encarar. Algumas pessoas não querem te entender, porque entender você significaria ter que rever a forma como elas enxergam o mundo. Teriam que sair da zona de conforto emocional, se responsabilizar por suas reações, admitir que talvez não sejam tão empáticas quanto pensavam. E nem todo mundo está pronto para isso. Jung falava sobre a sombra, essa parte inconsciente de nós que evitamos a qualquer custo. E às vezes, só de existir com autenticidade, você ativa a sombra do outro. Você incomoda, não porque é errado, mas porque é espelho. Sua firmeza expõe a fraqueza alheia. Sua clareza confronta a confusão do outro. Sua liberdade desafia quem ainda vive preso tentando agradar. Por isso a rejeição nem sempre é pessoal. Às vezes é apenas o reflexo da resistência que o outro tem em crescer. E entender isso é libertador. Você não precisa mais se dobrar em explicações. Não precisa mais salvar relacionamentos baseados em desequilíbrio. Você só precisa ser fiel à sua essência. E quando isso acontece, a vida começa a filtrar por você. Ficam os que te sentem, não os que te exigem tradução constante. Chega o momento em que o silêncio se torna mais poderoso que qualquer justificativa. Você para de escrever textos longos, para de refazer conversas mentalmente, para de tentar convencer alguém de que seu sentir é válido. E nessa pausa, você ouve algo que antes era abafado pelo ruído do medo, sua própria voz, clara, firme, viva. Jung dizia que a cura começa quando a gente escolhe a inteireza ao invés da aceitação. Quando entendemos que não somos obrigados a caber em expectativas alheias, que o preço de ser aceito por todos, muitas vezes, é o abandono de si mesmo, e nenhum pertencimento vale essa troca. Você começa a perceber que os verdadeiros laços não exigem tradução. Eles acontecem no silêncio, na presença, na energia.
verdadeira. Os que ficam são os que respeitam o espaço que você precisa, que não te cobram explicações por sua verdade, que não se ofendem quando você escolhe cuidar de si. E aí, finalmente você entende. Quem te ama, de verdade, não precisa que você se explique. Só precisa que você se permita ser. Então sim, pare de explicar tanto e veja quem ainda permanece, porque esses são os que estavam te esperando, não pela versão editada de você, mas pela alma crua, imperfeita e real que você escondeu por tanto tempo. A verdadeira libertação não está em ser entendido, está em não precisar mais ser. E quando você chega aí, tudo muda. Se isso falou com a sua alma, se te deu clareza ou paz, te convido a se inscrever no canal. Aqui a gente compartilha verdades difíceis, reflexões profundas e histórias que transformam. Tem muito conteúdo que pode mudar sua forma de ver o mundo e, mais importante, sua forma de se ver. O próximo passo da sua cura pode estar a um clique de distância. Fique com Deus e até o próximo vídeo.